Olá, vamos dar início agora à introdução sobre a equação da circunferência, onde temos os discentes Elisa de Cristo, Larissa Ferreira e Lúcia Silva. Inicialmente, começamos com a circunferência. O que seria uma circunferência? A circunferência seria um círculo qualquer, onde ela possui os seguintes elementos: o seu raio, que é a distância do centro a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, e um ponto, onde chamamos ele de centro, C, onde ela possui o diâmetro 2r, que o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. E a corda? A corda é a distância de segmento entre dois pontos da circunferência, por exemplo, tendo um ponto P aqui e um ponto A. Isso chamamos de corda. Todos esses elementos se incorporam numa circunferência. A diferença entre círculo e uma circunferência. Aqui temos um círculo. O círculo é um comprimento de circunferência, denominado com C igual a 2πr, como, por exemplo, um anel. Logo, essa circunferência ela não vai ter área. E temos uma circunferência, que é um círculo, por exemplo, uma moeda. Logo, este círculo ele vai ter a sua área, tendo como AC, que é igual a πr elevado ao quadrado. R elevado ao quadrado. Bom, o que seria a equação da circunferência? A equação geral da circunferência é objeto de estudo da geometria analítica, área da matemática que analisa o comportamento de elementos da geometria no plano cartesiano. Considerando o plano cartesiano uma circunferência de centro C, A, B, nos pontos A e B, raio R em um ponto qualquer da circunferência, P com os pares ordenados X e Y, como mostra a figura a seguir. Colocando a circunferência no plano cartesiano, vamos ver os seguintes pontos. No ponto AB, nos pares ordenados AB, temos o ponto C, e no pares ordenados X e Y tem um ponto P, na qual o R ele vai ter a mesma distância entre si, colocando entre C e P, colocando qualquer par ordenado em qualquer ponto vai ter o mesmo comprimento. Sendo assim, poderemos fazer um triângulo retângulo, na qual ele vai ser responsável para poder determinar, tanto como um ponto como um centro, para determinar um ponto, que a gente não tem, ou o centro até, na qual a hipotenusa ela é desse ponto P, PA e os catetos. Temos os catetos opostos e catetos adjacentes, na qual podemos ter aqui um ponto C e um ponto D. Ponto D e C é um cateto e CAP é outro cateto. E o ponto DP é a hipotenusa. Sendo assim, temos que, note ao localizar o ponto P nos pares ordenados X e Y e o centro C nos pares ordenados A e B, formamos um triângulo retângulo. E que o raio R da circunferência da hipotenusa, em que o raio da circunferência dessa hipotenusa é o triângulo retângulo. Revendo o teorema de Pitágoras. Para podermos determinar a equação da circunferência, vamos utilizar o teorema de Pitágoras, na qual a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, B é o cateto e C é o seu cateto. Tendo o teorema de Pitágoras, A elevado ao quadrado, que é igual a B elevado ao quadrado, mais C elevado ao quadrado. Bom, aí na circunferência, temos um triângulo retângulo de raio R, cateto x menos A e o cateto y menos B. Dessa forma, ao aplicarmos o teorema de Pitágoras, encontramos a equação reduzida da circunferência. Ou seja, vamos pegar estes elementos e aplicar no teorema de Pitágoras, tendo x menos A elevado ao quadrado mais y menos B elevado ao quadrado, que é igual a R. Logo assim, teremos a equação reduzida da circunferência.
Vamos resolver a seguinte situação, problema. Considerando a equação da circunferência x menos 2 elevado ao quadrado mais y mais 5 elevado ao quadrado, que é igual a 16. Determine o centro e o raio dessa circunferência. Temos como solução x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado, que é igual a r elevado ao quadrado, que é a fórmula da equação reduzida. Tendo, então, x menos 2 elevado ao quadrado mais y mais 5 elevado ao quadrado, que é igual a 16, que é esta equação aqui que colocamos aqui. Seguimos o mesmo modelo da equação reduzida. Temos aqui o 2, ele vai valer como A. Vamos fazer a multiplicação entre si, tendo menos A, que o A já é negativo. Vamos fazer a multiplicação entre si, que logo o A vai ser igual a 2. E temos o B. O B aqui na fórmula é negativo, e aqui ele está sendo com positivo. Multiplicando entre si, temos que o B vai ser menos 5. E o C, e o R elevado ao quadrado, elevando o R ao quadrado, que aqui é 16, fazendo a sua radiciação, vamos ter que o R vai valer 4. Sendo assim, temos que essa circunferência possui os pares alternados 2 e menos 5 e o raio 4. Agora, a equação da circunferência é a equação geral da circunferência. Antes de determinarmos a equação geral da circunferência, vamos relembrar a regra dos produtos notáveis, o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos é válido por a menos b elevado ao quadrado, que é igual a a elevado ao quadrado menos 2ab mais b elevado ao quadrado. E o quadrado da soma, que é a mais b elevado ao quadrado, que é igual a a elevado ao quadrado mais 2ab mais b elevado ao quadrado. Em que este termo é o quadrado da diferença de dois termos e que esta é o quadrado da soma de dois termos. Para determinar a equação geral da circunferência, utilizaremos a equação reduzida da circunferência, na qual ela é descrita por x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, e resolveremos os produtos notáveis, quadrado da diferença de dois termos, tendo a fórmula da equação reduzida. Com a equação reduzida, temos então a equação geral, que vamos resolver, como se fala, vamos estar resolvendo como um método de chuveirinho, multiplicando esse por esse e multiplica entre si. Engano. Na qual vamos estar resolvendo como teremos pegando a equação reduzida da circunferência, vamos então fazer resolver os produtos x menos a e y menos b, tendo a resolução tendo x elevado ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, mais y elevado ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Logo, temos então, reorganizando os seus termos, vamos ter x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, que é igual a 0. Vamos resolver a seguinte situação, problema. Se a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y mais 5 é igual a 0, representa uma circunferência. Determine as coordenadas do centro e o raio. Vamos comparar a equação da situação com a equação geral de uma circunferência, tendo
a equação geral da circunferência, que é determinada por esta forma. E vamos comparar os termos. X ao quadrado, y ao quadrado, menos 6x, mais 8y, mais 5, que é igual a zero. Em que o 6x é este termo, 8y é este termo, e o 5 é este termo aqui. Logo, temos que menos 2a é igual a menos c vezes menos 1. Menos 1 vai ser este valor aqui, que vamos multiplicar menos 1 para saber o sinal. Logo, concluímos aqui a é igual a 3, na qual passamos o 2 para cá, dividindo o 6. Logo, o a vai valer 3. E menos 2b, que é igual a 8, que é este termo aqui. Passando 2, menos 2, dividindo o 8, vamos ter que o b é menos 4. E o raio? Para determinar o outro valor, temos, então, que é a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2r, que é igual a 5, que é o famoso teorema de Pitágoras. Tendo, então, que o valor A que a gente encontrou valeu 3, o B, que é o valor que a gente encontrou, é o 4, e o R, que é o 5, este valor aqui. Logo, resolvendo essa equação, teremos 9 mais 16 menos R ao quadrado, que é igual a 5. R ao quadrado é igual a 20. Logo, o seu raio vai valer raiz de 20, ou 2 raiz de 5. Conclusão, o ponto C, temos o centro da circunferência é 3 menos 4 e o raio é 2 raiz de 5. Terminamos aqui, então, a aula da equação da circunferência.